Talvez você já tenha ouvido essas três letras, API. Mas o que isso significa? Hoje eu vou explicar para vocês. Ei, peraí, hoje eu que vou assumir esse canal e explicar para vocês o que é API. Ué, mas quem é você? Eu sou o Foca, um gênio da programação e que sabe tudo de APIs. Tá bem então, depois da vinheta a gente vê o que você pode nos falar. Então, Foca, o que é uma API? A API, ou também, interface de programação de aplicação, é uma forma de dois sistemas, ou podemos chamar também dois programas, se comunicarem. Ah, entendi, mas como é que a gente pode encontrar a API no nosso dia a dia? Nós encontramos em todo lugar, quando você faz um pagamento com um cartão de crédito. Por exemplo, a comunicação lá da maquininha com o sistema bancário vai ser através de APIs, e na verdade não é só uma API, vão ser várias, ou quando você utiliza sua conta do Gmail para se cadastrar em um site, também é feita uma comunicação entre APIs. É realmente em todo lugar a todo tempo. É verdade, e a gente pode explicar isso também com um conceito que a gente chama de cliente-servidor. Ou seja, o cliente ele faz uma requisição para um servidor onde lá tem um serviço. A gente chama esse serviço através de uma requisição. Por exemplo, eu vou entrar num site e eu quero me cadastrar. Às vezes aparece aquela opção para a gente de se cadastrar com um e-mail do Gmail, por exemplo. Esse cadastro através do e-mail do Gmail, onde eu estiver me cadastrando, vai chamar a API do Gmail para fazer esse cadastro. Então lá ele vai conectar e ver se é possível eu me cadastrar com aquelas credenciais. E como é que é feita essa requisição? Você sabe, Foca? Hein? Quem é esse garoto? Foquinha, você por aqui também? Sim, eu sou o avatar criado para o canal e sou eu quem deveria estar explicando isso. E vocês que se entendam aí, mas se você sabe como que faz essa comunicação, você pode explicar, Foquinha. A comunicação pode ser feita de várias maneiras, mas a mais comum hoje em dia se chama REST. É isso mesmo, o padrão REST ele utiliza alguns conceitos para cada tipo de requisição, mas é mais fácil mostrar para vocês isso na tela do computador. Então vamos lá. Bom pessoal, agora então eu vou acessar uma API na internet, mas antes disso eu preciso explicar o conceito de APIs públicas e privadas para vocês. Uma API pública é uma API que ela está disponível para qualquer um acessar, qualquer um pode usar aquele serviço. Já uma API privada vai ser uma API interna de uma empresa, então a gente não tem acesso. A gente também pode ter um tipo de API que ela é privada para parceiros, digamos assim. Então, somente quem tiver uma chave de autenticação é que vai conseguir acessar aquela API. No nosso caso, eu vou acessar aqui uma API aleatória que eu encontrei na internet, que ela é uma API pública. E qual que é a função dessa API? Ela é simplesmente para dar conselhos aleatórios, tá? É uma API realmente que ela foi feita para testes. Para acessar essa API, eu vou utilizar um programa chamado Postman, que é muito comum a gente utilizar esse programa para fazer nossos testes, que ele tem uma interface gráfica que é bem fácil de visualizar. Então tá aqui o programa. A primeira coisa que ele vai te pedir é para fazer um registro, mas não é necessário, tem uma opção ali para escapar o registro. Então depois disso você pode entrar aqui em coleções e criar uma nova. Aí vai abrir essa telinha aqui e você pode ir em HTTP request. Bom, e agora a partir daqui o que a gente faz? Vamos lá olhar de novo aquela API onde eu tinha entrado. E aqui a gente tem uma documentaçãozinha do que a API precisa para ser acessada. Sempre que a gente tiver as APIs públicas ou as privadas, né, para parceiros principalmente, a gente tem que ter uma documentação bem específica dizendo o que a gente precisa para acessar, o que está disponível. Senão é impossível que o programador do outro lado saiba como acessar aquela API. Nesse caso aqui, a gente vai querer então acessar essa parte de Random Advice, ou seja, é um conselho aleatório aqui que ela vai nos dar quando a gente acessar ela. E aí aqui nessa caixinha a gente tem algumas características da API. Aqui no HTTP Methods ele está dizendo que ele é um GET. Esse é um conceito bem importante também de APIs REST, que dependendo da ação que a gente for fazer, a gente vai ter um método diferente. No GET a gente somente está buscando informação, tem o POST também, que daí seria quando a gente está criando uma informação no servidor, como por exemplo se eu fosse criar um usuário, né, num login. Também a gente pode ter o PATCH e o PUT, que daí são opções de update, ou seja, de atualização de dados, e o delete, que é para deletar dados. Existem também outros tipos de HTTP Method, mas os mais usados são esses. Nesse caso aqui, então, a gente vai querer só buscar uma informação, então é um GET.
E aqui a gente tem a URL de acesso. Então aqui é isso que a gente vai utilizar para acessar aquela API. Aí tem uma descrição e aqui tem os parâmetros que a gente não vai usar nesse caso, não são obrigatórios. Então eu vou pegar essa URL aqui e vou colocar lá no Postman, aqui, simplesmente isso. É claro que uma API que não seja só de teste, ela vai ter algumas coisas mais, provavelmente, como parâmetros, ou então aqui nos headers a gente vai ter que mandar algumas informações obrigatórias, ou então no body, que é o corpo da mensagem, a gente também vai ter que mandar algumas informações. Então tudo depende da API que a gente está acessando. Nesse caso aqui, uma API simples, então não necessita de nada disso. Então após a gente já ter colocado a URL aqui, ter definido que é um GET, a gente vai fazer a requisição, ou seja, vamos apertar aqui o botãozinho Send e a gente espera que a gente tenha um retorno de um conselho aleatório. Vamos ver. Bom, aqui embaixo então a gente recebeu a nossa resposta, ele está no formato HTML, mas eu vou mudar para formato JSON, que esse daqui é um formato que é o formato utilizado para comunicação entre os serviços. Então a nossa resposta vai estar nesse formato, que é um formato padrão. E aí aqui a nossa resposta a gente consegue observar também algumas coisas que o Postman está nos mostrando. Ou seja, teve um status 200 ok. Os status HTTP eu não vou explicar nesse vídeo, mas cada status representa uma coisa no servidor também. 200 ok diz que está tudo certo, nossa requisição funcionou. Aqui também a gente consegue ver o tempo que demorou essa requisição e qual foi o tamanho da resposta. E logo aqui embaixo a gente tem a informação nesse formato JSON do que ele nos respondeu. Ele nos trouxe então aqui um ID, que é um número que representa aquela informação no banco de dados, e o nosso conselho, que é o nosso texto. Aqui até o conselho que ele nos respondeu foi uma coisinha meio engraçadinha, né? Dizendo que se você acha que ninguém liga para você, se você está vivo, tente perder alguns pagamentos, né? Deixar de fazer alguns pagamentos. Então, só para concluir essa parte, se a gente fosse querer fazer, por exemplo, um post ou um put, a gente iria aqui no lado e trocaria o tipo de método que a gente ia fazer. Então pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho melhor do que é uma API. É um pouco complexo, ele demanda um pouco de estudo para a gente entender melhor cada conceito, mas não dá para explicar tudo isso só em um vídeo. Mas agora, quando vocês escutarem que um programador ele trabalha com back-end, existe uma grande chance de ele trabalhar com APIs, porque hoje em dia é o que é bem utilizado, né, para comunicação em serviços. Eu quis fazer hoje um vídeo um pouco diferente, utilizando os avatares para me ajudar nessa aula, para mostrar como a gente pode utilizar a inteligência artificial a nosso favor e ter uma aula mais dinâmica, mais interativa. Então, se você ficou curioso para entender como é que eu criei esses avatares usando inteligência artificial, você pode olhar no outro vídeo que eu criei falando sobre isso. Então não esqueça de se inscrever no canal, quem sabe eu apareço de novo por aqui. E deixe o like para ajudar na divulgação.